olá, muito boa tarde para você que está aqui junto com a gente. Estamos começando mais uma Vida Não Para para todo o Brasil. E ó, nosso número já vai ficar disponível para vocês participarem, interagirem com a gente entre tantos assuntos que a gente vai falar hoje. Um deles é de suma importância: a vivência, você se colocar no lugar do outro. Então você pode mandar a tua opinião, inclusive agora pra gente, 419-8793-6281. Por que se colocar no lugar do outro? Você já tentou fazer isso? Mas assim, vivenciar um dia na pele de outra pessoa. Já pensou nisso? A gente começa com uma notícia muito legal. E essa notícia, ela vem lá de Santa Catarina. O prefeito da cidade de Criciúma, Wagner Espíndola, decidiu sentir na pele o que é viver nas ruas. Ele passou um dia como uma pessoa em situação de rua para entender de verdade o que é essa realidade. Porque isso está afetando tantas cidades pelo Brasil. Vem ver comigo. Você não sabe se a pessoa fala aquilo que é verdade, né? Então eles se passam por outras pessoas, eles acabam primeiro enganando a si próprio, né? E muitos que estão ali também, eles estão na rua e com dificuldade de voltar, porque eu acho que muitos têm vergonha de voltar para a própria família. Eu acho que eles não querem voltar para a família da forma como eles estão. Dá um boi aqui. Eles internam aqui, se vai aqui? Não. Ah, tá louco. Ele joga ali no... Onde é que é isso aí? Olha, nós vamos, sem dúvida nenhuma, né, passar dificuldades na rua, frio, vamos passar frio, né, de noite, na madrugada, vamos passar fome, mas tudo isso vai valer a pena no final das contas, para que a gente consiga também identificar e fazer um diagnóstico das nossas fragilidades. E eu tenho certeza que depois de sair dessa experiência, nós vamos tomar decisões que vão fazer melhores encaminhamentos, conseguirmos tirar mais pessoas das ruas. Onde que o nosso serviço, né, ele não está, né, ainda tão eficiente para trazer, né, essas pessoas. Acho que essa também vai ser, sem dúvida nenhuma, uma das melhores decisões que a gente vai sentir na pele. É a forma como nós estamos nos comunicando, né, é o jeito. Acho que essa é a melhor forma da gente ter uma abordagem mais eficiente, né, ouvindo as pessoas lá na ponta. Na hora que eu passei na padaria lá, eu fiquei parado na frente da lanchonete. E aí o menino tinha me visto lá dentro e ele pediu para o pai dele para comprar um lanche para mim. Depois ele veio, me chamou e me deu um café. E aí, um pouquinho mais à frente, um outro cidadão me abordou e me deu um pão. A generosidade das pessoas, e certeza que é isso também que faz com que muitas pessoas acabam vindo aqui para a nossa cidade. Tem a casa de apoio, fica duas aqui, lá eles dão comida, abrigo, a prefeitura ajuda. Isso também, gente boa, já ajuda mesmo. Até a cidade é boa nessa questão. O bom tá sujo. Não faz nada. Se Deus que ilumine, diz o que está passando. Tanto para Jesus onde é que está a tua boca. Né? Deus te abençoe, tá bom? Fica. Deus te abençoe. Essa foi PAC. E muitos acabam não voltando para não ter que passar por essa situação. Bem abençoado. Não, eu vi ele aqui lá e já me apertou o coração, tá ligado? Já tem vontade de chorar. Eu também já sei droga. É droga, né? É, né? Mas não vai lá tocar, né? Pô, a gente é forte, cara. Ele não pode ficar assim. Luta pela vida. Não. Não, eu só quero dormir, cara. Eu sei, eu vou te ajudar, eu vou te incomodar. Pode confiar. Vai descansar hoje,
E é muito lindo o teu santo. Eu lhe conheço de muito tempo. E o senhor também me conhece. Pela voz, agora estou reconhecendo. Essa barba. Para mim, dar entrada na casa de passagem, daí eu teria que revelar minha identidade. Aí não faz mais sentido. O grande propósito, um dos grandes propósitos também, Bill, era para a gente também saber, né, confirmar a excelência do serviço que temos no assistência social aqui, principalmente o trabalho de abordagem. Eu estou vindo aqui, ela confirmou isso, a razão pela qual aí a gente já está satisfeito com tudo que viveu hoje. Qual foi o meu perfil na rua esse dia todo? Meu perfil na rua era de um cara que não tem dependência química, de um cara que só queria matar a fome, de um cara, né, que num personagem que teve uma desilusão amorosa. Agora, quantos por cento desses caras estão na rua? 0 alguma coisa, talvez. E se eles entram por isso, em questão de 3 meses, questão de 1 mês eles caem. Finalizamos essa ação depois de quase 20 horas nas ruas de Criciúma. Só a equipe de produção e a minha esposa sabiam que faríamos isso, que queríamos entender de verdade a situação dos moradores de rua e os serviços que a Prefeitura presta a essa situação. Com base em tudo que vivi nesse dia, me sinto mais preparado para discutir ações mais efetivas de enfrentamento a essa epidemia. Ações como abordagem humanizada, mas também enfrentamento mais duro, como a internação involuntária, passarão a ter um protocolo mais eficiente em Criciúma. E por tudo que eu vi nas ruas, certamente iremos discutir com as polícias e as forças de segurança o combate mais duro ao crime organizado, que também se infiltra entre os moradores de rua. Vamos nessa, porque temos ainda muito trabalho pela frente. É isso aí, e a gente resolveu conversar com ele, com o prefeito de Criciúma. Ele está aqui comigo no telão, vamos conversar com ele agora para saber como foi essa experiência. Wagner Espíndola, bem-vindo aqui ao A Vida Não Para. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que para a gente iniciar essa conversa, eu queria primeiro te parabenizar, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, e não é só se colocar sentimentalmente, é viver um dia na pele de uma pessoa que vive nas ruas. Eu acho que só aí já valeu a experiência, né? Mas claro que vai muito além disso, né? Vai muito além de viver a experiência de sentir na pele, vai tentar realmente trabalhar em prol dessa população. Porque como você comentou ali na reportagem, você falou a seguinte frase: isso está virando uma epidemia no Brasil, né? Isso mesmo, Carla. Primeiro também agradecer, né, o convite. É importante, né, tudo aquilo que a gente fez foi de fato muito impactante, né, essas praticamente 21 horas da qual a gente esteve aqui nas ruas de Criciúma, mas muito necessário, justamente para que a gente possa sentir no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro, mas não de uma narrativa, sentir na pele, respirar o mesmo ar. Eu não tenho dúvida que essa nossa experiência, ela agora irá traduzir-se em muitas políticas públicas que a gente, na realidade, já adota aqui em Criciúma, mas agora, sentindo na pele, essa sensibilidade, com certeza, ela aflora também aqui alguns encaminhamentos, né? E, de fato, foi todas as possibilidades testadas aqui. A questão da generosidade das pessoas. Eu, durante o período que eu estive nas ruas, e comecei bem cedinho, já às 6h30 da manhã, nós fizemos toda uma caracterização. A ideia de ir para as ruas, ela foi minha mesmo. Eu quis passar por essa experiência. E já nos primeiros horários, a gente passou aqui em frente a lanchonetes. As pessoas vinham solidariamente. Um menino de 10, 11 anos me abordou, me ofereceu uma xícara de café. Logo na sequência, um outro cidadão veio, me ofereceu também um pão. Um pouco mais, a gente foi para as sinaleiras. Você vê que em menos de 15 minutos nas sinaleiras, conseguimos arrecadar quase R$6. Então, todas essas experiências mostram que, de fato, o nosso povo ele acaba sendo generoso e acha que, de fato, ao dar aquela ajuda ali, ela está contribuindo. E aí não é um julgamento, porque como é que você vai julgar um ato de uma criança de 10 anos que está matando a fome de alguém na cabeça dela? Então, não há como julgar isso. É o sentimento do invisível, quando eu tive a experiência de pedir esmola para minha família e eles não me reconheceram, meus 2 filhos, a minha esposa. Então, isso também mostra o quanto é difícil para quem está na rua tentar fazer o regresso, tentar restabelecer os vínculos familiares.
As pessoas têm vergonha da família não reconhecerem, ainda mais de tantas situações e mazelas sociais que eles enfrentam no dia a dia. Mas nós fomos para além disso. Nós nos infiltramos também em locais conhecidos aqui da nossa região, como pontos de tráfico, de usuários de droga. Fiquei praticamente 3 horas e meia na boca, onde o pessoal aqui comenta. E aí ali a gente percebe que essa situação das drogas, ela não atinge apenas a parcela das pessoas que estão em situação de rua. Muito pelo contrário. As drogas são, sem dúvida nenhuma, 100% do motivo para que as pessoas não voltem para suas casas, não saiam da rua. Não é o motivo principal, talvez o único, das pessoas entrarem para as ruas. Pode ser por uma desilusão, uma depressão, enfim, mas para sair da rua, isso precisa ser muito combatido, precisa ser cada vez mais discutido. A questão voltada também, Carla, para internação involuntária. E uma das minhas principais experiências foi estar convencido de que, de fato, a internação se mostra ser uma política eficiente. E eu digo a você hoje, seguramente, é necessário, sim, a internação involuntária, até porque as pessoas em alto grau de drogadição, elas já estão no nível de não terem mais o discernimento do que é bom para a própria vida, imaginem, então, para a vida do próximo. Então, estabelecemos aqui um protocolo, estivemos ontem ouvindo as forças de polícia aqui da nossa cidade, também a promotoria através do Ministério Público, e estamos encaminhando hoje para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que irá permitir a internação involuntária para aquelas pessoas em alto grau de drogadição ou até de transtornos mentais também, para que aí sim a gente possa dar o tratamento devido. Certo. Prefeito, o senhor comentou sobre essa internação involuntária. Eu acho que nesse ponto é importante a gente tocar, porque a partir do momento que a pessoa ela consegue 5, 6 reais, como o senhor comentou ali, que o senhor conseguiu em 15 minutos, pedindo ali nas ruas. Daqui a pouco esses 5, 6 reais vão virar droga. E essa droga acaba muito rápido e a pessoa vai continuar pedindo. Vai chegar um momento em que ninguém mais vai dar, porque ela acaba acostumada a pedir nos mesmos lugares. E aí começam os crimes, Porque quando você quer ajudar, você também tem medo dessa pessoa, Você também você não para pensar no risco muitas vezes que você corre, porque em algum momento ela pode querer te assaltar, roubar o que você tem, para transformar em droga. E disso tudo que você viveu, prefeito, o que mais te impactou, assim, negativamente? Olha, algumas situações eu tenho discutido isso e tenho elevado o assunto, inclusive para os órgãos de controle, deputados federais, senadores, aqui junto com a FECAM, que é a Federação dos Municípios do Estado de Santa Catarina, nós vamos elevar esse debate também, que trata dos auxílios que são benefícios e que chegam às pessoas em situação de rua, como, por exemplo, o Bolsa Família. Qualquer cidadão em situação de rua, ele acaba sendo também prioritário na busca desses benefícios. Mas a questão, cara, é que na maioria dos casos, os cartões desses benefícios já não estão mais com quem de fato precisa para matar a sua fome ou comprar o alimento, não. Eles já estão na boca do tráfico. Então é necessário que a gente faça uma política pública muito mais eficiente para isso. Sabe, de tudo aquilo que eu vi, a ineficiência do Estado perante esta situação, ela é muito flagrante. A gente consegue perceber isso. Você imagina, se nós tivéssemos em todas as cidades equipes cofinanciadas pelo Estado ou até pela própria União que ajudassem. Imagina que nós temos hoje nas nossas unidades de saúde as nossas estratégias de saúde familiar, que lá tem um médico, um enfermeiro, um técnico, que eles estão produzindo consultas, procedimentos, e essa geração toda, ela vai acabar acarretando numa transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde aqui para os municípios. Por que não começarmos a estabelecer também equipes para esses sistemas? O nosso SUAS, Carla, ele tem 20 anos. As mazelas sociais que existiam lá 20 anos atrás, hoje são outras. As ferramentas estão obsoletas. Nós precisamos tratar desse assunto de uma forma mais séria e honesta e transparente com os municípios. Os prefeitos também não vão arcar o tempo todo com isso. Aqui na minha cidade, nós estamos hoje com 150 vagas para internação, todas elas já ocupadas. Precisaria de pelo menos mais 100, mais 150, porque ninguém vai sair da rua se não se desintoxicar primeiro. Isso nós temos que ter noção. As pessoas que estão lá não é com apenas um convite, não. Elas precisam ressignificar-se, mas para isso elas têm que passar pela desintoxicação. Depois disso, os assistentes sociais, psicólogos,
dar este monitoramento para eles, para a família. Paralelo a isso, também inseri-los ao mercado de trabalho com capacitação. Isso tudo é possível. Gente, nós estamos num país de uma geração de pessoas e de riqueza muito grande. Só nós temos que dar prioridade para essas situações. Não adianta vir com narrativa só em época de eleição. Não, gente. Nós precisamos cada vez mais entender que isso é prioridade. Os nossos filhos, as nossas crianças, sabe, quando estão passando pelas ruas, eles já começam a ficar assustados, inclusive, de sair de casa. Que quem está ali coloca em risco a sua vida e coloca em risco a vida dos outros. Sabe? Então, esse é um assunto que a gente vai elevar. Vamos propor essa ideia de criar equipes para trabalhar junto com a abordagem, mas que sejam financiadas e cofinanciadas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Certo. Wagner, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho do que você sentiu vivendo essas 21 horas positivamente. O que foi positivo, assim, no teu coração, quando você esteve próximo de pessoas aí que você não esperava e que te ajudaram, por exemplo? Olha, uma questão muito pessoal minha, né, um momento muito impactante, de fato, foi quando os filhos, né, a família acabou não reconhecendo. Acho que isso é traumatizante, mas é isso que acontece, né? É isso que acontece. As pessoas estão ali, elas são de fato invisíveis. A generosidade, teve uma senhora que eu estava na nossa praça principal aqui da cidade, e eu estava de fato, né, num personagem sujo, enfim, as minhas mãos estavam todas elas sujas também. Ela pegou na minha mão, ela pregou a palavra naquela hora. Essas coisas assim que de fato a gente precisa estar lá para sentir. E aí a gente entende que o ser humano ele tem assim, né, essa vontade de querer ajudar, sabe? Mas é necessário que os órgãos, né, que o Estado esteja presente cada vez mais. É necessário também que o Ministério da Saúde, meu Deus, nós criamos uma vacina para uma das maiores epidemias mundiais, que foi a Covid, em tempo recorde. Meu Deus, não é possível que nós não criamos algum tipo de situação, sabe, para também tratar essas pessoas de forma mais eficiente, sabe? É necessário voltar os olhos para isso. Nós precisamos tratar quem está na rua como um paciente e não como alguém que está lá porque escolheu estar lá. Não, a pessoa não nasceu na rua, a pessoa foi para lá por algum motivo. Mas o Estado precisa estender as mãos para essas pessoas e dar a eles a possibilidade de se reerguer, de se ressignificar. Então, para mim, fica um aprendizado muito grande. É claro que a gente tem um trabalho muito árduo pela frente agora de transformar isso tudo, né, em políticas públicas, sabe? Mas eu sou o prefeito da minha cidade, né? Eu preciso que também, né, outros prefeitos, outros governadores políticos também abracem essa ideia para a gente enfrentar esse problema, né, de fato aí com muito mais coragem, né, e transparência. Wagner, muito obrigada. Você se emocionou, eu me emocionei aqui junto com você, porque a gente sabe que ninguém escolhe em sã consciência dormir no chão, passar frio, passar fome, passar por toda essa situação assim de perder completamente o rumo da vida e chegar numa situação dessa. Então assim, a gente viu que essa foi uma experiência muito forte para você, como foi pra gente assistir também. Eu quero te agradecer. Quando você subir o mapa, dá uma passadinha aqui em Curitiba pra gente se conhecer e vir aqui no estúdio, tá bom? Tá bom, então. Um abraço. Fiquem com Deus aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Wagner. Tchau, tchau. Bom demais, né? Eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo gigantesco para Criciúma, para essa cidade maravilhosa, nossa bela e Santa Catarina, o canal 17.1 em Criciúma. Um beijo para todos os catarinas aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. E agora vamos de recadinho com a Ellen, porque a diabetes está aí, né? E a gente precisa ficar de olho e cuidar da nossa saúde de maneira muito pontual. Olha só. Você anda sentindo formigamento nas mãos e nos pés, sede em excesso durante o dia, urina várias vezes à noite, tem cansaço constante, visão embaçada e aquela barriga dura, inchada, que não some por nada. Atenção, isso pode ser excesso de açúcar no sangue e um sinal claro do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 ou 2. E sabe aquela imagem do falso magro? A pessoa parece magra de costas, mas quando vira, parece aquela barriga dura, redonda, inflamada. Isso é típico de quem tem diabetes descontrolada e gordura visceral, a gordura mais perigosa
perigosa. Se você quer combater isso de forma natural, segura e eficaz, preste atenção. Chegou o Glicotrate, suplemento ideal para quem tem diabetes ou quer controlar o açúcar no sangue antes que o problema avance. Pode ser usado por diabéticos tipo 1, tipo 2 ou para quem está no pré-diabetes. Ajuda a reduzir a vontade por doces, desinchar a barriga rígida, melhorar a circulação e proteger sua saúde vascular, que é a mais afetada pela diabetes. Com o Glicotrate, você protege sua visão, seus rins, seu coração e recupera sua qualidade de vida. Ligue agora para 0800 555 5123 ou mande um WhatsApp para 41 4107 2503. Mande a palavra Glicotrate e aproveite a promoção de hoje. Comprando 3 frascos, você leva 1 ano de tratamento completo. Você garante o preço de custo direto do laboratório, é o melhor desconto do ano. E ainda leva de presente 2 potes do nosso emagrecedor Seca Barriga. São 2 meses de emagrecimento completo totalmente grátis. Mas você tem que ligar ou mandar o WhatsApp agora mesmo. Glicotrate, o suplemento que combate o açúcar alto, desincha o corpo e protege sua saúde. Ligue agora, 0800 555 5123, WhatsApp 41 4107 2503. E hoje é sexta, né, meus amigos? Chega pra cá, porque daqui a pouco tem receita. Você vai chamar a família, que a gente vai aprender a fazer hoje. Eu sei que bolo de chocolate é uma coisa que talvez você saiba fazer, né? Mas você já tentou fazer um bolo de chocolate assim, bem úmido, para ficar geladinho? Dá uma olhada. Eu não vou provar ainda, tá, gente? Ainda não, mas dá uma olhada. Olha isso daqui, ó. Olha a quantidade de calda que tem aqui dentro. Ê, lasqueira. Volto já, não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E é chegada a hora de aprendermos juntos aqui com a nossa confeiteira uma receita deliciosa de bolo geladinho. E assim, vamos combinar que um bolinho gelado assim, bem úmido, com bastante cobertura, gente do céu, com um cafezinho assim. Eu gosto de café preto bem amargo, dizem que é o café cowboy, aquele que é amargo mesmo, e daí com docinho dá toda aquela leveza. Kathleen, bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite, um prazer te receber, Obrigada, viu? o prazer é meu. Bem, pra gente iniciar essa conversa aqui, esse é um bolo que a gente pode, por exemplo, embalar ele desse jeitinho aqui, né? Isso. O ideal, na verdade, é embalar ele e comer ele bem geladinho. A gente chama de bolo gelado, né? Uhum. A gente mergulha ele com bastante calda e aí a gente embala no papel filme e deixa na geladeira. Quanto mais geladinho tiver, melhor para comer. Ok, então pode ser papel filme ou papel laminado, como esse daqui, né? Tanto um quanto o outro. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Antes da gente começar essa receita, a gente vai passar todas as receitas, tá? A tela das receitas, para vocês anotarem. Ah, tô longe da caneta, tira uma foto aqui da TV. Combinado assim? Vamos lá? Vamos começar pela massa do bolo de chocolate. Vamos lá, gente. Você vai usar, então, 4 ovos inteiros, 125 ml de leite, 210 gramas de açúcar, a mesma quantidade de trigo, 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau e 8 gramas de fermento. Esse fermento para bolo mesmo, tá? Isso. Depois disso, 4 gramas de bicarbonato. O que o bicarbonato faz no bolo? O bicarbonato, ele praticamente tem a mesma função que o fermento, mas aqui, em especial na massa de chocolate, ele traz a umidade, então a nossa massa ela fica mais úmida e ele deixa a nossa massa bem escurinha também, então ele ajuda na coloração ali, deixar bem forte a nossa massa. Que coisa boa. Então, se você gosta de um bolo de chocolate assim bem intenso, fica a dica, tá? Agora é o seguinte, tá vendo essa calda aqui, ó? Ó, vou levantar para vocês verem, ó, é uma calda bem líquida, tá vendo? Uma calda bem líquida. A gente vai aprender a fazer essa calda aqui, ok? Olha que linda, maravilhosa. Eu só não vou virar porque quem vai fazer isso é a Kathleen, tá? Vamos na segunda receita, então? Receita da calda agora para vocês aprenderem, tá? Anota aí. 1 caixa de leite condensado, 350 ml de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, pode ser de barra mesmo, né? Isso, pode ser de barra. Ou, aliás, granulado.
O granulado é o seguinte, você pode usar o granulado tradicional, você pode usar o granulê, você pode usar, enfim. Eu acho que isso não é uma questão que vai impedir a pessoa de fazer, né, Kathleen? Não, ainda mais para fazer em casa, dá para ser o tradicional. O que interfere mais é se a pessoa for vender, né? Que daí o granulê, como ele é chocolate puro, o valor é um pouquinho mais alto. Mais alto, é verdade. E os outros tradicionais. Mas assim, esse granulado tradicional, depois vocês vão provar aqui, ele fica maravilhoso. Então pode ser o tradicional mesmo, viu, gente? Deixa eu te contar uma coisa também. Aliás, uma pergunta aqui bem pontual. A questão da forma. Você estava me falando que tem que ter uma forma, se possível, tá, gente? Se vocês tiverem, faz a medida da tua forma em casa, já para você tirar essa dúvida. A forma, ela tem que ter 18 por 27. Isso. 18 de largura, 27 de comprimento. Isso, tem que ser a forma retangular, porque daí a massa do bolo não vai ficar muito alta. Se for uma forma menor, pode ser retangular, mas se for menor que esse tamanho que a gente passou, a massa vai ficar bem altona. Se for uma forma muito grande ali, for maior do que esse, vai ficar bem baixinho. Então, o ideal é que tenha uma forma mais ou menos nesse tamanho. Claro, se der ali 1 ou 2 centímetros menor ou maior, não vai dar tanta diferença, mas o ideal é ser legal que ela já passou a quantidade de produto que você vai usar para fazer o bolo, então exatamente essa forma, tá? Então essa quantidade vai ficar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vai ficar nessa altura o bolo, tá? O ideal é que fique nessa altura para não ficar tão alto, que você depois não possa morder, né, numa bocada só. E que não fique tão baixo que acabe virando um brownie, que não é essa a ideia, tá? É bolo de chocolate, daí teria mais ou menos essa altura. Aqui ele tem o quê? Deixa eu ver, uns 8, 10 centímetros, talvez um pouco menos? Uns 6 centímetros 6 mais centímetros, ou menos. né? Tô meio ruim de conta aqui, me ajuda. 5, 6 centímetros. Maravilha. Mas eu quero colocar granulado colorido para as crianças. No úmido, o que acontece com o colorido? Ele vai soltar tinta. Vai ficar aquele bolo esquisito. Vai. E daí vai misturar as cores, não vai ficar muito atrativo, né? O ideal é que seja esse granulado mesmo de chocolate. Chocolate, perfeito. Então vamos fazer o seguinte. Ela já preparou a calda aqui pra gente, a calda já está preparada. E aí eu tenho que esperar esse bolo esfriar? Tem gente que acaba furando todo o bolo, não espera esfriar, joga a calda quente por cima, como é que é? Então, por ele ser um bolo gelado, o ideal é esperar esfriar tudo mesmo. Até a calda, deixar a calda geladinha também, para daí sim a gente mergulhar ali o bolo. Então vamos fazer. Vamos agora, eu não, né, gente? A mão na massa é ela que coloca, né? Eu fico aqui só no detalhe, tá? Então, se você quiser a receita novamente, daqui a pouquinho eu passo de volta. Presta atenção aqui nesse bloco, que hoje a gente vai aprender a fazer uma calda fantástica. Já passei a receitinha pra vocês, pra gente literalmente dar um mergulho nesse bolo. Esse bolo vai mergulhar na calda hoje. Isso. Aqui é só a gente pegar o pedaço do bolo, mergulhar aqui dentro mesmo. Que legal! E aí, o ideal é que você segure um pouquinho, né, a massa do bolo aqui dentro e não só vire e já tire, porque senão não vai aderir à calda. Então você segura um pouquinho. O ideal é que segure um pouquinho, vira do outro lado, segura mais um pouquinho e assim a gente vai fazendo de todos os lados para que ele fique bem molhadinho mesmo. E aí aqui eu terminei de molhar todos os lados, eu vou tirar o excesso aqui e vou colocar aqui dentro desse meu potinho para depois eu colocar o granulado. Por quê? Até dá para colocar o granulado aqui dentro. Só que às vezes você pode colocar muito granulado e daí ele vai ficar úmido demais, aí acabou o bolo, você não tem mais o que fazer e perde. Também. Perde o granulado, tem razão. Então o ideal é a gente umedecer, coloca aqui e depois a gente vem com o granulado. Agora, uma pergunta bem pontual. Pra gente vender, porque assim, quando a gente vai fazer em casa, é muito mais fácil. Inclusive, né, você pode fazer até com outras coberturas se você quiser. Mas, quando a gente vai vender, o que a gente tem que levar em conta quando a gente vai comercializar? Por exemplo, você vende aí, eu vou vender ali no sinaleiro da minha casa, no sinaleiro da escola, da faculdade, que eu sei que o pessoal compra, né? A saída de escola é uma maravilha também, criançada adora. O que a gente tem que levar em conta na hora de fazer o preço? Então, na verdade, você tem que precificar tudo. Então, você vai pegar todos os ingredientes, né, ali da massa do bolo e vai fazer a precificação certinho, anotar tudo certinho ali, quantos que você gasta, né, de trigo, açúcar, enfim, tudo. Essa forma que a gente passou a medida, ela rende em torno de umas 15 fatias. Então, vamos dizer ali que a massa do bolo sai ali a R$6, R$7, mais ou menos.
Aí você vai pegar esses R$7, divide por 15, que é a quantidade de fatia. A calda a gente vai somar a mesma coisa, então você vai somar quantos que é de leite condensado, de leite, enfim, e divide por a quantidade certinha aqui. E uma coisa que eu sempre falo, porque eu dou consultoria também, né? Então eu sempre falo para minhas alunas que não é só precificar os ingredientes, a gente tem que precificar a nossa mão de obra também, afinal de contas a gente perde ali, entre aspas, né? Mas a gente fica ali na cozinha algum tempo, então é o nosso trabalho, a gente precisa precificar o nosso horário também. Entendi. Para daí sim conseguir colocar a venda. Inclusive, né, colocar também na precificação o papel alumínio. Ah, então tudo isso a gente tem que colocar, viu, gente? Tudo, Muito bem, e agora? Aí agora eu venho com o granulado aqui, deixa eu só separar os dois. Agora vou uma chuva de jogando granulado por cima. Ei, beleza, que coisa linda. Gente, facílimo de fazer e assim, tem que esperar esfriar tudo como ela já falou, tá? Sim. Esperar esfriar o bolo, esperar esfriar a calda, tudo isso a gente tem que ter essa atenção, né? Tudo bem geladinho. Acho que a gente não mencionou ali, mas para fazer a massa não tem segredo também. A massa do bolo você pode fazer com o fouet mesmo, não precisa de batedeira, nem liquidificador. É só misturar ali todos os ingredientes. Começa com num bowl coloca os secos, no outro bowl coloca os líquidos. E depois é só colocar os líquidos em cima dos secos, mexe com o fouet e leva no forno a 180 graus daí. Bem tranquilo também de fazer a massa. E a calda, quando começar a ferver, já desliga o fogo. Em fogo médio, começou a ferver ali, você desliga o fogo e deixa esfriar. Quando esfriar, você coloca na geladeira para ficar bem geladinho, para daí sim a gente utilizar. Nossa, tranquilo de fazer, não bem tem facinho. Segredo não, gente. Não. Vamos ver eu embalar aqui, que esse daqui talvez tenha um segredinho. Isso. Você só puxa ele pra cá pra mim colocar o outro, fazendo um favor, que eu esqueci. Lavei a mão, hein, gente? Mão lavadinha, hein? Aí. Eu vou colocar aqui, agora eu vou tirar minha luva, senão a gente vai melecar tudo. O legal é que você faz com luva, que daí você consegue se organizar, né? Na hora de fazer, de montar e tudo mais. Porque eu prefiro aqui fazer... eu acho que tem algum segredinho na hora de embalar, porque assim, não pode vazar esse produto aqui. Isso. Então aqui a gente não tem segredo também, então é só a gente... Aqui, para cortar o tamanho do papel alumínio, o ideal é que você meça o tamanho antes, né, de colocar aqui o bolo pronto. Então, você vai cortar a fatia ali, vai decidir qual tamanho você prefere, coloca em cima do papel alumínio e daí você faz o corte, para não ter perigo dele pronto e você for cortar, vai virar a maior meleca. Entendi. Então aqui a gente puxa um ladinho, puxa o outro, dá uma leve pressionadinha para não ter perigo dele ficar sambando aqui. E aí igual embalar um presente. Igual embalar um presente, Fechou aqui de um lado e do outro. E aí a pontinha de baixo sempre tem que puxar pra cima para evitar que fique vazando, tá? Sempre pra cima, sempre boa. Pra cima, Embalou dessa forma, a gente leva daí pra geladeira e deixa pelo menos umas 3 horinhas ali. Se quiser fazer de um dia pro outro, fica mais gostoso Melhor, ainda. né? Boa! Mas se não, no mínimo ali umas 2, 3 horinhas, ele já fica bem geladinho, já tá ótimo para consumo. Me diz uma coisa, Kathleen, faz quanto tempo que você trabalha com confeitaria, com doce, assim? Desde 2017. Nossa, faz um tempinho já. Já faz um tempinho. Eu entrei na confeitaria, na verdade, porque eu fazia um curso técnico, precisava, né, de uma renda extra ali e tudo mais. Comecei a vender os doces, depois comecei a ministrar consultoria e aí agora eu vivo das vendas e da consultoria. Ai, que maravilha, hein? Posso? Pode, fica à vontade. Gente, agora eu preciso provar esse negócio. Ai, 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 que coisa mais linda. E olha, confesso pra vocês, esse daqui tá encharcadíssimo. Olha isso, gente. Vocês estão com fome aí? Meu Deus. Aprovado. Menina, que sabor. Bom, né? Realmente, eu já tinha comido o bolo úmido assim, feito com o coco, né, com abacaxi, né, que a gente normalmente faz um bolo mais úmido, mas esse de chocolate, que delícia. Quem que come na tua casa?
Eu. Você mesma? Eu mesma. O meu marido, ele não é muito... Ele até come, mas ele não é muito fã de doce, né? Eu que sou a formiguinha, então eu faço e eu como também. Meu Deus, que delícia. Kathleen, você arrasou. Assim, muito. Obrigada. Obrigada, eu. Que Deus abençoe tua vida, Amém. teus negócios, Amém. né? Obrigada. A profissão que você escolheu, Obrigada. que é de adoçar a vida de tantas pessoas. Muito obrigada de verdade, viu? Bom demais, viu só, gente? E aí a gente vai buscando pessoas lindas, assim como a Kathleen, que ensinam a gente a fazer essas delícias, né? E esse bolo com café. Tem café aí? Quero café! E aí, já preparou um cafezinho? Tá na hora de fazer o bolo. Agora vamos falar. Aliás, quem que vai trazer o recadinho pra gente? É o Felipe? Felipe, traz o recado, porque eu não sei nem mais o que eu digo. Fala aí. Olha, primeiro que é uma grande alegria falar com você que está aqui acompanhando a programação. Como é que está a sua saúde? Você sabia que naturalmente o nosso corpo ele não produz magnésio e por isso que é muito importante a suplementação? Por que eu digo isso? Quando eu falo de magnésio, ele traz um equilíbrio para o nosso corpo. Ele tem uma ação anti-inflamatória que vai tratando as dores de uma forma 100% natural. Além disso, além de ele trazer essa ação anti-inflamatória, reduzindo essas dores crônicas, o magnésio ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então você vai ter um sono restaurador muito mais profundo para que no dia seguinte você acorde com muito mais energia, disposição e vitalidade. Ele fortalece também o seu sistema imunológico e ele também é responsável por mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Então, além de você ter mais energia, vitalidade, reduzindo essas dores crônicas e desinflamar o seu corpo, o magnésio, ele é o rei dos minerais. E o telefone já está aí na sua tela para você ligar e aproveitar essa super condição para você que está aqui ligadinho na TV Evangelizar. Lembrando que você ligando agora no 0800 591 8773, além de um super desconto, preço de funcionário, você fala diretamente com o nosso laboratório, você garante 60% de desconto no tratamento completo do magnésio e você leva ainda de presente, olha só, este robô aspirador para facilitar a sua rotina do dia a dia. Então você vai tratando as dores e esse robô aspirador vai de presente para você que está aqui ligadinho na programação. E tem um detalhe, você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Então ligue agora 0800 591 8773 e cuide da sua saúde. Muito bem, deixa eu te fazer um convite assim fantástico, porque segunda-feira tem uma super noite de louvor. Nesse encontro, você vai ser guiado na espiritualidade de São Miguel Arcanjo pelo padre Márcio Almeida, diretamente da Basílica de São Miguel Arcanjo em São Paulo, e pelo padre Jesus Aguiar. E atenção, juventude, hein? Prestem atenção aí os jovens. Este é o seu chamado. A Cola de Deus marca presença com muita força nessa noite, viu? O Vinícius e a Valéria, dois grandes nomes da música católica carismática, estarão à frente do louvor. A entrada é de graça e a transmissão é ao vivo pela TV Evangelizar. Então não perca essa noite de cura, de restauração e, claro, de muito amor. Gente, no próximo bloco é o seguinte. Nós vamos falar sobre um assunto que gera controvérsias nas famílias. Sobre pessoas que se acidentam dentro de casa. Ah, não, mas aí você vai falar dos idosos. Nananina, não. Eu vou falar de criança, eu vou falar de jovens, de adolescentes, de adultos que simplesmente despencam em casa, se queimam, se quebram, se machucam, às vezes por mera falta de cuidado. A gente vai entender o que está acontecendo e por que vem aumentando tanto esses casos, principalmente de mortes por acidentes dentro de casa. Eu volto já. E a gente está de volta para falar de saúde e também de segurança, né? As duas coisas andam juntas em muitos casos. O índice de acidentes em casa, gente, é altíssimo. A média de 25 mortes por dia.
por acidentes dentro de casa, isso segundo o Ministério da Saúde. E a gente vai conversar aqui com o médico ortopedista, o Dr. Eduardo Novak, que vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo e como é possível a gente evitar, né, e tentar entender dos primeiros socorros, afinal de contas, né, porque se machucar em qualquer outro lugar não é nada legal. Mas dentro de casa a gente tem uma falsa sensação de que a gente está protegido. E muitas vezes, por estarmos sozinhos, acabamos morrendo dentro de casa por não ter ninguém por perto que veja esse acidente, né, doutor? Exatamente. A gente tem grupos etários ali que correspondem, que a gente vai ter os nichos de acidentes. Então temos as crianças que são vulneráveis, né? Os adultos e os idosos, né? Então cada um, né, tem a sua vulnerabilidade. E os traumas podem ser traumas, às vezes pequenos, né? Lesões pequenas, mas muitas vezes traumas, acidentes com faca, né? Que pode causar sangramento excessivo, ou mesmo traumatismos cranianos, a queda de altura em casa. Esses banquinhos que as pessoas usam para subir, para alcançar as coisas ali, isso aí pode provocar um acidente grave, né, com fraturas expostas, com lesões sérias, né, no crânio, etc., traumas abdominais, né? Então, de fato, a prevenção sempre que a gente tem que atuar, né? Nosso principal objetivo aqui é falar, né? A gente tem que prevenir, né? Exatamente. E os primeiros cuidados aqui como é que a gente vai manejar esses casos, né? Ah, mas isso dificilmente acontece. Não, isso acontece todo dia, toda hora, em milhares de casas aqui no Brasil ou fora daqui. Um exemplo, você deve lembrar do Gugu Liberato, né? O famoso Gugu, não é verdade? Ele caiu, ele sofreu uma queda e ele morreu em decorrência dessas questões, né? Ele estava limpando o ar-condicionado no forro da casa dele, acabou despencando e foi uma morte que ocorreu assim de maneira triste, cedo demais, né? A gente sempre pensa nisso. E esses acidentes, eles não acontecem só com idosos, né, doutora? A gente tem mania de pensar que é o tapetinho ali do idoso, é o chinelinho, mas acontece com frequência entre crianças, jovens, né, adultos. Exatamente. Então, as crianças, a vulnerabilidade delas ali com objetos quentes, né, com queimaduras, que produzem queimaduras. Imagina uma queimadura nos dois membros, nas duas perninhas das crianças, né? De uma criança. Aquilo ali corresponde a uma área muito grande do corpo, né? Então, a área dela é pequena, se você olhar, mas para o corpo da criança é uma área muito grande. Então, são lesões muito graves. Facas, né? Objetos pontiagudos, esses pérfuro-cortantes, também que de fácil acesso para as crianças que se forem esquecidas ali, né? Isso aí é um problema. Objetos pequenos também que crianças engolem. Tem casos aí de criança que tem um caso dramático, eu acho que do ano passado, que a criancinha engoliu 2 anos de idade, engoliu uma tampinha de garrafa PET e morreu asfixiada. Meu Deus. Filha de um agente de polícia. Então são situações assim, né, traumas que se você tivesse aquele cuidado ali talvez fosse evitável, né? E as crianças, de fato, você tem que fazer de tudo para não deixar nada que possa machucá-la, né? Aí no outro grupo que nós temos os adultos ali. E aí o que vamos fazer? Vamos alcançar aquele objeto ali em cima, né? Aí pega aquele banquinho de pretinho, né? Pretinho ou branquinho? Banquinho de plástico. Aquele clássico, né? E daí vai ali, eu só vou trocar essa lâmpada, eu só vou pegar ali o negócio ali na prateleira e tal. E uma queda daquela ali é um trauma de alta energia, né? Porque você já está, veja, se você cai da mesma altura, você já pode fraturar o punho. Não, você já vai levar o punho para frente para se defender e fratura o punho. E essas fraturas são as mais comuns que a gente tem no pronto-socorro. Fratura de punho. É o que mais aparece. É o que mais aparece, né? Então, toda hora nós estamos operando. Agora, se for no nosso hospital, lá tem mais de uma fratura dessas aí sendo operada nesse momento, né? Então, a casuística é bastante acentuada. Então, essas quedas de altura, também os objetos cortantes, né? E as pessoas negligenciam mesmo. Falam, não, eu vou cortar isso aqui, não vai dar nada, né? Eu vou pegar uma carne congelada e vou tentar cortar aqui. Então, aí corta o dedo, Doutor do céu, o senhor parece estar falando comigo. Eu aprontei uma, gente. Essa eu vou ter que contar, vou ter que trazer uma experiência própria aqui. Estava fazendo café da manhã. E enquanto estava ali passando o café, eu falei, vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Afinal de contas, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí peguei o pão de queijo e vi que um dos pães de queijo estavam congelados, grudados. E lá fui eu tentar abrir aquele pão de queijo com a faca, mas não deu outra, uma faca de serra pontuda, atravessei a mão para o outro lado. Larguei o pão de queijo, um ensopado de sangue, fui para o pronto-socorro levar ponto na mão.
E aí, um transtorno, porque não é uma coisa rapidinho, não é ali já vou ser atendida, né? Você passa o dia inteiro nessa função, né? Exato. Mas ainda que deu sorte, né? Quer dizer, foi um trauma. A mão tem eu sou cirurgião de mão, quer dizer, a mão, a anatomia peculiar da mão, ela é detalhezinho, os nervinhos são fios de cabelo, tendões. Então, às vezes você vê um cortezinho mínimo de, vamos dizer, 3 milímetros aqui no dorso da mão, que faz lesão de 2, 3 tendões. Cortes pequenos que fazem uma lesão assim que vai trazer uma dificuldade de recuperação para o resto da vida, às vezes, o paciente. Vai ficar com uma sequela, não consegue mais fechar os dedos, por causa de lesãozinha pequena. Sem contar as lesões que passam. Às vezes que vai num pronto atendimento e o médico nem suspeita que tem uma lesão tão grave, por causa do tamanho, que é muito pequenininho aquele corte ali. Então, essa atitude de ir lá, né, você tá arriscando, né? Você sabe, assim, você tem que pensar, né? Fala assim, tá, e se escapar a faca? Né? Você tem que pensar que você estava lá com o pão de queijo. Pois é. Não, e eu ainda virei pra lá, né? Agora, imagina, tem gente que vira pra cá, faz assim com a faca, aí é pior, né, gente? Eu tenho até foi um paciente que me deu, que ele trabalha numa indústria que lida com chapas, assim, ele me deu uma luva, mas eu vi que é fácil de encontrar essa luva na internet. É uma luva que você consegue lidar, você passa a faca na mão ali e ela não vai cortar facilmente, assim, já não é, só você tem que ser muito, mas essa escorregada que dá ali, né, numa faca ali, ela não tem machuca. Eu uso essa faca para lidar quando eu vejo que, opa, aqui tem risco, né, eu vou lá e pego a faca. Aí você coloca a luva e usa. Eu vou lidar, tá na minha gaveta da cozinha lá, eu tenho 2 pares, aliás. Porque a gente imagina que isso pode acontecer, né? Então, o adulto, dentro de casa, basicamente, é isso aí, é o objeto cortante e o trauma de nível, a queda de nível, né? Caiu da escada, não acendeu a luz, achou que era o último degrau, tá escuro. Ele acha que é o último degrau e não é, tem mais um, ele tá descendo a escada, né? Então ele fala, terminou a escada, não, tem mais um, daí ele cai, imagina, de noite, né? Mas... E não adianta você querer confiar, né? Então você tem que pensar, pode dar errado, né? Essa minha confiança, ela pode não estar correta, né? Exatamente. E daí vem o acidente. E aquele terceiro grupo que a gente tem, que é o famoso chinelinho e tapetinho, né? Nos idosos, né? Então, a cena clássica é meia-noite, chegando no pronto-socorro, pronto atendimento, lá o idoso, né, trazido na maca. O que aconteceu? Tropeçou ali, um chinelinho, tapetinho de madrugada. E já despencou, caiu, aí machuca tudo. E aí no idoso, aquele trauma mínimo, aquele trauma... simples, uma queda de nível, né? Um monte de vídeo que tem na internet que você pode procurar. Uma queda de nível que bateu o quadril, fratura de quadril. Vai ganhar uma prótese de quadril. Quer dizer, uma prótese de quadril é uma cirurgia grande. Não é uma cirurgia. Quem está nos vendo agora que já fez prótese de quadril sabe que não é uma cirurgia, vou fazer ali cirurgia em 10 minutos. A recuperação é dolorida, é demorada. Isso, risco de sangramento, risco da cimentação da prótese, se ela for cimentar. Uma série de E o idoso pode morrer nessa recuperação, doutor? Também, sim, porque, veja, é uma articulação grande. Né? Pega o quadril, uma articulação grande, uma articulação central. Né? Quer dizer, tem vasos grandes passando por ali, tem vários riscos durante a cirurgia. O índice de mortalidade depois de uma fratura é altíssimo. Depois o paciente teve uma fratura de fêmur, né, que a gente fala, uma fratura de fêmur proximal, um colo de fêmur, por exemplo. O índice, ele aumenta ou monta. Pela linearidade que ele vinha, o gráfico faz assim, né? Aumenta. Porque daí não é uma questão só da fratura, né? Se a pessoa fica muito tempo acamada, daí você já tem escaras na pele, daí você já tem problema de pneumonia no pulmão. Exatamente. Quer dizer, tudo vai piorando, né? Porque como a pessoa não pode se locomover, né, você tem que fazer, tem que ter esse cuidado muito maior. Então, quer dizer, e primeiros socorros, assim, quando a gente fala em primeiros socorros, o ideal é tirar tapete de dentro de casa, usar um sapato fechado, quer dizer, essas são o básico pra gente começar, né? Exato, o básico. Então, vamos começando então lá das criancinhas, né? Vamos falar o sangramento em geral, né? O sangramento, o que tem que fazer? É estancar, né? Vou lavar ali, tudo bem, pode lavar, mas estancar, parar qualquer sangramento. Porque se tiver um sangramento um pouquinho maior, uma criança, ficar sangrando ali, um sangramento ativo, pode ter um choque hipovolêmico. Esses dias eu teve um menino aí que tem os vídeos que circulou aí, o menino estava com acho que um copo no bolso, estava andando de bicicleta e caiu com o copo e pediu socorro em algum lugar ali, não prestaram socorro e foi a óbito. Menino de 16 anos, 17.
Rafael estava com o copo no bolso e cortou. Muito sério isso, então, muito sério. E olha, são coisas assim, né? São detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção ali, né? Poderia ficar aqui até às 7 da noite conversando com o senhor, tranquilamente. Tranquilo, adorei o papo, também. adorei a conversa. Quero te convidar a voltar mais vezes para a gente poder interagir mais e falar sobre outras questões. Com certeza, à disposição. Muito obrigada, obrigado, doutor. Para você que tem em casa assistindo a gente, vamos de Minuto Itaipu. Odilon Araújo hoje fala sobre a intervenção da engenharia civil e da bioengenharia promovida pela Itaipu para que impeçam o avanço das erosões, por exemplo. Dá só uma olhada. Olá, eu sou Odilon Araújo, este é o Minuto Itaipu. No município de Loanda, noroeste do Paraná, a erosão que avança sobre a cidade, colocando em risco famílias, lavouras e o futuro da região, andava causando medo. Graças ao investimento da Itaipu, em parceria com o governo federal, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, o cenário começou a mudar. Com a intervenção da engenharia civil e bioengenharia, as obras impediram o avanço da erosão, recuperando o solo. Essa história de sucesso é contada no 16º episódio da série Investindo em Pessoas, uma série que vai ao ar semanalmente às quartas-feiras no canal da Itaipu no YouTube e nas redes dos 21 núcleos de cooperação socioambiental. A proposta do programa Itaipu Mais que Energia é mostrar que é possível fazer a diferença na vida das pessoas e no desenvolvimento da região. A gente falou essa semana sobre o Evangelizar Rio e eu tenho certeza que você já está com saudade desse super evento, mas ó, presta atenção. No domingo, dia 3 de agosto, 12h15, logo após a Santa Missa, será exibido um especial com os melhores momentos do Evangelizar Rio, com todos os destaques aí mais marcantes desse evento lindo. E o evento inteiro está disponível no YouTube, tá? Aqui da TV Evangelizar. Então, você vai poder acompanhar de novo esse momento especial a partir do 12h15 aqui na TV Evangelizar, tá? E eu quero emendar esse assunto porque no domingo também tem missa vocacional. A gente está vivendo, né, esse momento vocacional. Tem uma missa especial de abertura do mês vocacional aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que será presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, às 6 da tarde. Então você fica com a gente aí nesse domingão, tá? E vai ter transmissão também pela TV e pela rádio Evangelizar. Então a gente conta com a sua audiência. E agora recadinho com a querida Tarsila. Fala lá. Você sente dores nas articulações ou dificuldade para se movimentar? Então presta atenção porque chegou o Vitais 7.1, uma fórmula completa e que está revolucionando o mercado. Ele une os 7 ingredientes naturais mais poderosos e consumidos no Brasil. Tem cúrcuma, magnésio, creatina, clorela, MSM, colágeno tipo 2 e vitamina C. Gente, são ativos essenciais para cuidar das suas articulações, fortalecer seus ossos e devolver sua qualidade de vida. É mais saúde para você. Acompanha só o recado da Lucinha Lins. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Com Vitais 7 em 1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado. E tem mais. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente o Erva de Santa Maria. Ligue 0800 321 6500. Vitais 7 em 1 e Erva de Santa Maria. Apenas na Vitai Gold. Não deixe se enganar. É isso mesmo, queremos o melhor para você. E com Vitais 7.1 você não precisa mais tomar vários suplementos diferentes, um monte de cápsulas por dia. É mais praticidade, mais economia e, claro, mais resultado. Então chega de sofrer com dores constantes. O Vitais 7.1 foi feito para você que sonha com mais movimento, mais disposição e mais bem-estar. Então corre e garanta o seu agora mesmo. Muito bem, ontem eu falei com vocês sobre o fazer mais do que aquilo que é a sua obrigação.
E teve gente que me parou assim, por aqui, e falou assim: ah, mas eu não ganho para isso. Ah, mas veja bem, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente começa a fazer mais do que a nossa obrigação, seja no trabalho, seja na nossa casa, porque a gente imagina que a gente tem só uma função dentro de casa, a gente começa a perceber que outras pessoas começam a mudar as suas atitudes. Você começa a influenciar as pessoas a também fazerem mais do que aquilo que é a sua obrigação. E eu vou te dar um exemplo. Você já imaginou se uma professora entrasse em sala de aula, fizesse só a obrigação dela, passasse ali o conteúdo para as crianças, virasse de costas e fosse embora? Como é que seria a vida dessa criança? Que sem graça, né? Eu vou encerrar o programa de hoje te mostrando um exemplo de uma professora com P maiúsculo, que faz da vivência dentro de sala de aula uma experiência de vida para ela e para as crianças. Eu garanto que metade dessas crianças que a gente vai mostrar aqui não recebe isso em casa, mas recebeu na escola. E vão guardar para o resto da vida essas imagens. A gente vai encerrar com esse vídeo aqui e eu quero homenagear essa professora e esses alunos que têm essa oportunidade de tê-la.